Bem, pessoal, boa noite. Eu sou o Jamson. Meu trabalho aqui teve como proposta construir um ensemble ali adaptativo ali para previsões de séries temporais a longo prazo, né? Então, essa foi a ideia ali inicial, né? Já de antemão eu não ainda a concluí, porque eu tive que dar vários passos ali, né? Etapas ali anteriores ali para explorar, né? Em relação às análises ali dos modelos. Como era um tema relativamente novo para mim, eu trabalho com análise de previsões de séries temporais, né, mas não muitos passos à frente ali, né, previsões ali a longo prazo. E a gente tinha uma forte presença ali de modelos ali de deep learning, né, principalmente transformers ali nos últimos anos. E aí na contramão dessas tendências, eu terminei me deparando ali com propostas ali de modelos lineares, né, extremamente simples, né, como é o caso ali do D linear e do N linear, que começaram ali a se aproximar ou até mesmo entregar a estado da arte ali, superando naturalmente essas arquiteturas mais robustas e pesadas, né? O interessante aí nesse aspecto é que quando a gente olha ali para a questão ali desses modelos mais simples, esses modelos lineares, eles trabalham com a ideia ali de decomposição também da série, né? É algo que a gente inclusive é acostumado a trabalhar quando a gente trabalha com modelos clássicos ali, estatísticos, né? Dividir a célula, a série em tendência, sazonalidade, etc. Então eles trazem um pouco dessa visão. E a ideia deles é pegar uma janela temporal anterior, né, de lags, e fazer uma previsão direta para muitos passos à frente, né? Então é uma grande diferença dessa que você já olha quando compara com abordagens mais tradicionais, que você conseguiria reproduzir isso naturalmente fazendo uma previsão ali step by step, né? E depois fazendo a interação entre elas, né? E aí naturalmente você tem aquele fenômeno lá de acumulando ali os erros de previsão e etc. Mas o meu trabalho praticamente consistiu ali em fazer essa revisão desse entendimento desses principais modelos. Eu tenho uma proposta aqui de construir esse ensemble adaptativo, mas ainda não concluí, né? Eu comecei a ter que fazer algumas análises ali anteriores, preliminares, mas a proposta é justamente investigar o comportamento desses modelos lineares, entender quais são as vantagens e desvantagens deles, e em vez de eu fazer um modelo que selecione apenas um deles, né, fazer combinar os resultados, né, tentar entender ali o comportamento da série, tentar identificar ali qual o tipo de padrão que eu consiga selecionar automaticamente o melhor modelo para isso. E aí uma das coisas que eu fiz para tentar mostrar o potencial disso, né, dessa seleção dinâmica, onde ela pode chegar, foi naturalmente selecionando algumas séries ali com características distintas em relação aos padrões dela de sazonalidade e construindo uma primeira análise aqui, enfim, encontrei aqui o repositório dos autores lá que eles fizeram no paper padrão lá, né, questionando a eficiência ali dos modelos Transformers e jogando esses modelos base aqui como modelos, em muitos casos ali, atingem ali o desempenho ali, isso até supera o desempenho ali de modelos Transformers. E aí eu rodei para algumas dessas bases, algumas bases são bem extensas ali, um custo ali computacional de memória é muito grande, né? Para rodar o modelo nem tanto comparado com outros, né? Mas tem um consumo grande de memória e ainda assim termina sendo tem uma certa exigência ali de infraestrutura ali para rodar, né? Então eu rodei alguns exemplos aqui. O primeiro desafio foi mudar um pouco o mindset, né? Estou acostumado a trabalhar com previsão um passo à frente. E aí quando você plota ali a série lá, você está fazendo a previsão da série como um todo, mas na verdade não, né? Cada previsão dessa que parece uma série, na verdade é uma instância só dessa série, né? E aí tem a variação lá de quantos passos à frente, né? Então tem série ali que varia ali de 96 passos à frente até 720 passos à frente, né? São tem algumas delas são univariadas e outras também possuem diversas variáveis e ele faz um trabalho ali de separação de canal para avaliar cada uma delas. E é por isso que termina sendo mais custoso também em termos de memória, quando você olha. Como eu tentei rodar exatamente
o código dos autores, né? Então eu não fiz essas modificações para tentar simplificar. Quando eu pensei em fazer isso, já estava muito em cima da hora para ter que começar a implementar tudo. Mas são modelos até de certa forma simples, né, comparado com outros lá, a proposta deles. Então aqui eu coloquei um exemplo, né, de como seriam essas previsões. E a primeira análise que eu fiz foi a análise ali do erro. Né? Eu peguei o erro quadrático ali e uma instância ali de exemplo, né, do conjunto de teste, né, depois que o modelo foi treinado e o conjunto que ele vai testar. Eu comecei a plotar como se comportam os erros para cada um dos dois modelos, né? O D linear em azul e o N linear em laranja. E aí é possível observar para essa instância, veja que isso aqui é uma instância do conjunto de teste, que os modelos eles vão chaveando entre eles quais têm um melhor desempenho e um pior desempenho de acordo com o intervalo ali da série, né, que está tentando prever. Né? Então, se eu pegar só esse exemplo aqui, ó, a série começa com o modelo N linear apresentando um erro maior, enquanto o D linear menor. Aí depois eles alternam aqui, né? O D linear começa a errar mais e o N linear erra menos. Aí o N linear volta a começar a errar mais que o D linear. Tem um ponto aqui de inflexão que eles invertem, inverte de novo. E acontece isso durante as séries ali, com o passar do tempo. De forma que se eu pudesse selecionar, soubesse como selecionar o melhor modelo para cada intervalo desse de previsão, eu teria um desempenho máximo ali, porque eu estaria reunindo ali as forças ali de cada um dos modelos. Então, para ter essa visão, eu coloquei aqui uma sequência aqui de evolução de taxa de erro e comecei com uma abordagem que a gente chama lá, quem trabalha muito séries temporais ali também, seleção dinâmica de modelos, que é a visão ali do Oracle, né? Se eu conseguisse adivinhar qual o melhor modelo selecionado dentro do meu conjunto de modelos disponíveis ali, que me daria o melhor resultado possível, né? Então, se eu pegar só esses dois modelos, o linear e o linear, eu observo que o Oracle ele tem um desempenho bom, né? Olhando aqui, ele consegue ter uma aproximação bom, significa que se eu pudesse selecionar da melhor forma os dois, conseguiria maximizar o resultado ali das minhas previsões, né? E aí esse é um passo anterior, inclusive, que justifica, né, a ideia de você poder aplicar uma seleção dinâmica com esses dois modelos, ou poderia ter outros também, mas aqui eu estou olhando esses dois modelos mais simples, poderia gerar esses ganhos, né? E aí dessa forma a gente consegue ver aqui como é que se aproxima. E aí voltando para o artigo, que não ficou tão na sequência aqui, ou o relatório, a gente seguiu, né? Eu segui aqui com essas análises para essas três bases. A gente avaliou ali em relação ao comportamento dos modelos em si e eu comecei a trabalhar com algumas combinações, né? Então, se eu pegasse combinações mais simples e elementares ali, né, entre esses modelos, qual seria o comportamento esperado entre eles? E aqui comecei a trabalhar com um exemplo delas, né? Então, considerando aqui a linha azul como sendo sempre meu ground truth, né? Então, se eu trabalhasse com uma média simples, com uma média ponderada em função do desempenho do modelo nos instantes anteriores, né? Qual modelo teve um desempenho melhor nos instantes anteriores, então ele tem um peso maior no valor ali da combinação para a previsão dos próximos passos, né? Das janelas seguintes. Então, uma abordagem ingênua, quando a gente trabalha aqui com séries temporais longas ali, né? A previsão muitos passos à frente, a mesma ideia que a gente tem de séries temporais, mas um one step ahead ali mesmo, é que a melhor previsão para hoje que a gente pode fazer é pegando o valor que ocorreu ontem, né? Aqui é a mesma coisa. Então a melhor previsão que eu consigo fazer para amanhã é o valor de hoje. E como eu estou fazendo múltiplos passos à frente, a melhor previsão para os próximos 50 dias eu assumo que é o valor de hoje. E é por isso que fica essa linha aqui reta, que é para dizer o seguinte: para essa instância, se eu fosse prever ela de forma ingênua, eu ia dizer que o melhor valor para esses 96 pontos à frente seria o mesmo valor de hoje, né? O valor atual no caso. E aí eu plotei esse aqui, fiz uma combinação também, um teste de combinação linear,
usando o read aqui, e somado ele com outro input ali que seria essa abordagem ingênua, né? Então ele tentando combinar ali a previsão do D linear com N linear, fazer uma combinação linear entre os dois para prever os passos à frente. Aí eu plotei esse gráfico aqui ilustrando, né, qual foi a ideia, para poder ter um comparativo. E para essas análises iniciais aqui também, né, plotei uma tabela ali mostrando as métricas ali que tiveram desempenho. Na maioria dos casos, o N linear, inclusive, ele ainda atende muito bem. Tinha uma diferença que eu não consegui reproduzir ainda, que é nessa série aqui, Traffic, que ela é muito grande, né? Ela termina consumindo muita memória, mas ela também tem uma abordagem aqui que os autores publicaram, né, que é uma previsão também de 720 passos à frente. Aí é 336 passos à frente, 720 passos à frente. Eu não consegui rodar essas duas ainda em tempo, né? Tenho que ajustar um pouco a infraestrutura lá para poder rodar, porque as duas realmente quebraram ali a minha memória. Então eu não consegui rodar para esses dois casos. Então as outras ficaram mais completas, né, de acordo com os autores, né? Eles tiveram 4 variações ali de dataset para diferentes horizontes ali de previsão. E só essa Traffic aqui que ficou com apenas esses dois horizontes, 96 e 192. E aí plotei aqui os gráficos, fiz uma análise também de explicabilidade dos modelos, né, tentando entender ali como cada um deles se comporta, né? Então, quando você olha para a camada ali sazonal, você vê essas diagonais aqui, elas remetem, né, para esse comportamento ali sazonal, esses padrões sazonais que encontram essa relevância. Então, esses aqui são os pesos que a gente tem na matriz, né, de pesos ali dessas camadas. Aí tem a camada sazonal e a camada de tendência. É possível a gente ver que na camada de tendência, né, os valores mais próximos eles terminam tendo uma relevância maior para indicar, né, ou para contribuir para os valores futuros, né? Então você olha aqui os lags, aqui são dos mais recentes para os mais antigos, né? Então os mais recentes eles terminam tendo uma contribuição maior de todos os passos ali no horizonte à frente que eu estou tentando prever. Porque à medida que eu vou me distanciando, né, eu vou tendo um impacto menor, né? Então ele tenta um pouco ilustrar isso. E aí, para melhorar um pouco a visão disso aqui, eu ainda transformei esse heatmap aqui, que faz esse paralelo aqui entre os lags e o horizonte de previsão, trazendo ali a contribuição dos pesos médios, né? Então calculando a média desses pesos ali de acordo com os horizontes. E a gente consegue ver nos gráficos aqui, né, que os lags mais recentes terminam tendo um peso maior, ou seja, uma contribuição maior, e em média tem os valores de pesos maiores, né? Ou seja, contribuem mais para os horizontes ali de previsão que estão sendo feitos. Então é uma análise complementar aqui que eu fiz. E os próximos passos é expandir um pouco mais essas combinações e realmente chegar num modelo ali não linear, aplicar um modelo não linear ali que combine esses dois resultados, para tentar determinar ou escolher para cada etapa dessa do horizonte de previsão qual seria o modelo mais adequado. Mas eu acho que é isso, para dar tempo aí não ficar muito longo. Foi isso aí que consiste aí o meu trabalho aí até o momento. Eu pretendo avançar um pouco mais também nesses estudos aqui. Valeu!